Começar falando de articulação de Congresso, ou melhor, de dificuldade do governo para articular. Desesperado com a possibilidade de ter a gestão descaracterizada, nos ministérios, Lula autorizou, nesta quarta, o repasse de 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares. É o maior valor liberado até agora. Já quero jogar para vocês, porque nós temos vários pontos para analisar sobre articulação, sobre derrotas de Lula no Congresso, sobre quais as possibilidades e o que isso expõe sobre esse começo de governo Lula 3. E essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Ao acompanhar uma liberação desse tamanho, recorde até agora, o que a gente pode entender sobre o diálogo de Lula com Câmara e Senado? Alan Gani. Mostra que o governo está bastante enfraquecido perante o Congresso Nacional, perdeu votações importantes, perdeu no marco do saneamento, perdeu no arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal saiu melhorado do Congresso Nacional, portanto, pior para o governo. Duas CPIs e mais, Teve mais CPIs, mas as duas principais, MST e 8 de janeiro, o governo não queria de jeito nenhum. E ontem, uma vitória também acachapante aí com o marco temporal da demarcação das terras indígenas. Então mostra que o governo está perdendo tudo. E aí a solução à lá brasileira, é abrir os cofres, com cargos, com emendas, para tentar aí reverter essa situação. Ainda nessa edição a gente vai falar sobre a aprovação com mais de 200 votos da demarcação, ali do marco para que as terras indígenas sejam demarcadas só até a promulgação da Constituição de 1988, o que gerou bastante protesto ontem e depois também da aprovação. Quero saber de você, Gustavo Segré, 1,7 bilhão é um começo de conversa para uma provável articulação com o Congresso? Não, isso de alguma maneira, Evandro, mostra que todo mundo tem preço, Porque estão colocando dinheiro para comprar a possibilidade do debate favorecer ao governo, ao poder executivo. Eu lembro das críticas que o presidente Lula fez na época ao orçamento sigiloso, secreto, e agora parece que está soltando dinheiro também. Mas uma observação seria tic-tac, tic-tac. Isso não quer dizer uma bomba. Isso quer dizer que o Congresso está pegando o ritmo do governo. Ele espera até o último momento para fazer as tratativas de temas que são muito importantes para o governo e recebe por isso para não perder. O governo encontrou o ritmo do governo e isso é muito perigoso para o governo. Ô Piperno, hoje Lula, segundo apurações aqui da Jovem Pan, ligou para a Lira com uma preocupação sobre a MP que reestrutura os ministérios, Porque se ela não for votada até amanhã, 17 ministérios podem desaparecer, mantendo a estrutura que foi pensada lá por Jair Bolsonaro. 1,7 bilhão pode resolver esse problema, no teu ponto de vista? Mais uma vez, boa tarde, Evandro. Sim, o presidente Lula ligou lá para o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois ele fez uma reunião emergencial lá com parte do seu gabinete, com seus ministros aí, com seus peões aí da articulação política, mas de qualquer forma isso também fica claro que o Brasil mudou de um regime de presidencialismo de coalizão, como praticou principalmente com o Fernando Henrique e Lula, para um parlamentarismo de extorsão. Isso é uma mudança importante. Parlamentarismo de extorsão que foi muito empoderado no último governo, quando, aliás, o governo terceirizou o orçamento. Quer dizer, o governo chegou lá um determinado momento que ele falou, bom, dá muito trabalho tomar conta disso. O Congresso resolve. Tinha lá o Ciro Nogueira, em parceria com o Arthur Lira, e eles eram despachantes de praticamente tudo. Agora não. Agora o governo tentou agir de uma forma, talvez, mais parecida com o que aconteceu lá atrás, o que, obviamente, não está funcionando. Então, tem que abrir a torneira e pagar. O Congresso do Brasil, ele é venal, tem que pagar. Uma questão, desculpa aí, claro. Para não questionando o Piperno, ao contrário, estando de acordo com isso. Para você ter uma situação de extorsão, você precisa de alguém que queira cobrar e alguém que queira pagar. Alguém que é obrigado a pagar. Então, mas é obrigado por quê? Por má gestão do governo. Se o Alexandre Padilha fizesse o trabalho dele, se o Rui Costa fizesse o trabalho dele, isso não seria necessário. Olha que necessidade tem. São ruins. Então, perfeitamente, claramente são ruins, mas que necessidade tem o governo de esperar até a última hora para saber se será votado e, caso seja votado, se será aprovado? Porque imaginemos por um momento, Evandro,
o presidente soltou 1,7 bilhões. E se não for aprovado mesmo soltando emenda? Pois é. E o parlamentarismo de extorsão que foi citado por Piperno é o que você enxerga ali? E esse protagonismo seria apenas da Câmara ou está faltando também protagonismo do governo que o leva a comer na mão do Congresso, Alan Gani? Bons pontos. Bom, primeiro, o toma lá da cá faz parte infelizmente, faz parte da história brasileira, mas não que tenha sido diferente no governo Fernando Henrique, principalmente no governo Lula 1, que o Piperno cita, como se isso não acontecesse. Aliás, aconteceu por meio do mensalão, onde o Poder Executivo comprava os parlamentares para votar de acordo com as suas diretrizes. A raiz do problema, neste caso, é a falta de articulação política do governo. Boa parte aí dos parlamentares reclama que não conseguem reunião com o presidente Lula. Inclusive, eles querem agora uma exigência de uma reunião quinzenal. Então, veja que não é só dinheiro. E, claro, né, todo aquele recurso que foi contingenciado, bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal, os 9,5 bilhões de reais do orçamento secreto, está na mão de quem agora? Na mão do governo federal. E o governo federal está soltando esse dinheiro de maneira muito devagar. Agora, esse é um dos... Uma questão que eu queria chamar a atenção de você. Mesmo soltando, ele não está conseguindo avançar. E ele não está conseguindo. Então, mostra também que o Congresso mudou. O Congresso agora, Evandro, ele tem uma agenda mais propositiva. E a gente viu alguns sinais claros em relação a essa agenda mais propositiva. A gente viu isso no arcabouço fiscal, atendendo demandas de setores importantes da sociedade civil, na reestruturação dos ministérios e no marco temporal, aonde o governo federal, o Congresso Nacional, ele acabou dando um recado para o governo federal, o governo perde nessa questão e ao Supremo Tribunal Federal também. Então, o Congresso vai tendo um grande protagonismo aí nessa história recente do Brasil. Inclusive, eu quero contar para vocês, né, e mencionar mais uma vez, lembrar que amanhã essa MP que reestrutura os ministérios, se ela não for votada, ela perde a validade, Lula pode perder 17 ministérios e se ela for votada, vai ser com o relatório atual, que esvazia ministérios do governo de Lula, como o de Marina Silva. Mesmo ganhando, seria uma derrota, Gustavo Segré? Já é uma derrota. Chegar nesse ponto em particular, onde está contando segundos para ter aprovação e a discussão do governo, já é uma derrota. É um recado do Congresso para Lula? Olha aqui. Todos os dias. Todos os dias está tendo esse tipo de recado. Agora, o que me chama a atenção é, primeiro, esperou a última hora para pagar. 1,7, está pagando. Mas isso garante que seja aprovado do jeito que ele quer? Não. Porque, como bem você mencionou, se for votada, será votada do jeito que foi proposto, esvaziando alguns ministérios. Então, paga para perder, e isso é curioso. E se por um milagre, não estou dizendo que vai acontecer, eu não sei, mas se por um milagre pagou e não for votado, como acontece isso? Essa extorsão que menciona a Piperno seria, eu paguei, mas o sequestrado continua sequestrado? Depende. E aí? Por que depende? Porque é o seguinte, então extingue o ministério, eu paguei, aí extingue o ministério que ia fazer esse repasse, que ia fazer a obra, ele não existe mais. Como é que ficamos então? Mas o que o Congresso pede é que Lula faça a articulação diretamente. Aliados de Lula ainda colocam dessa forma. Perfeito, Evandro. Eu acho que o Lula tem... Eu já disse aqui, o Lula é talvez o único articulador político competente do governo, que, enfim, o governo dele tem. O Rui Costa não é e o ministro Padilha claramente também não é esse personagem. Agora, o que eu estou dizendo é sobre essa questão que o Segré colocou agora. Paga e perde. Ora, pode ser que tenha sido prometido hoje, então tá bom, então eu vou pagar, eu vou repassar. O ministério tal vai repassar o dinheiro para vocês. E se o ministério tal tivesse sido extinto amanhã? Quem é que vai pagar essa conta? Então, ainda tem essa zona cinzenta. Mas é um Congresso de extorsão, sim. Em todos os sentidos. Veja, porque o Congresso, ele pode promover todos os braços de ferro que ele quiser com o governo. Todo o puxa e estica que ele julgar, enfim, necessário. Inclusive algumas ideias ruins que o governo tem, algumas ideias que o Congresso faça questão de prevalecer, menos nessa. Porque como é que o Congresso se dá o direito de querer interferir na
na administração, na arquitetura da administração. Mas erro do governo, Piperno, porque deixou até os 50 do segundo tempo para tratar dessa questão. Então, mas o fato do governo, do Congresso, estar esticando a corda nesse projeto é uma forma, é uma confissão explícita de toma lá da cá, porque é uma canalice. Ele pode brigar por qualquer projeto. Esse não. Porque esse não diz respeito a ele. Se o governo quer ter um ministro da Economia, ou então, se ele quer ter um ministro um Ministério da Fazenda e um do Planejamento, é um direito dele.